tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalismo. Estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho a respeito do índice futuro. Tá? Na verdade, o índice futuro, juntamente com o dólar futuro, né, é o preferido aí, principalmente entre os especuladores, né, aquelas pessoas que gostam de fazer, por exemplo, operações day trade, que são aquelas operações que a gente compra e vende no mesmo dia, né? Inclusive, algumas dessas operações aí podem durar segundos, minutos, né, ou horas. É um mercado bem interessante em função da alavancagem, né? O que é alavancagem? É operar com mais dinheiro do que a gente tem na conta. E agora, então, nós vamos ver um pouquinho a respeito de como funciona esse mercado dos mini contratos de índice futuro, tá certo? O que na verdade, nós negociamos quando nós operamos os contratos futuros, né? Nós negociamos uma expectativa. No caso do índice futuro, nós negociamos a expectativa do índice Bovespa, que é o índice de ações mais conhecidos do mercado, né? Então, quando eu negocio um contrato de índice futuro, eu estou negociando a expectativa do Ibovespa. Quais são os dois contratos que nós temos? O contrato grande, tá? Os dois contratos de negociação deles é em pontos. O lote padrão do contrato grande é de 5 contratos. A variação mínima é de 5 pontos. Depois ali, quando eu mostrar como se faz para colocar as ordens, vai ficar mais claro em relação a essa questão da pontuação, né? É diferente de ações, por exemplo, que a variação é de 1 em 1 centavo. Aqui a variação é de 5 em 5 pontos. Ou seja, eu posso colocar a ordem 70.005 pontos, 70.010 pontos e assim por diante. O tamanho do contrato grande, né, é a última cotação, né, multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, sendo que cada ponto vale R$1. Então, por exemplo, a cotação do índice futuro bateu 63.700 pontos. Como é que eu faço para ver o tamanho desse contrato? Eu multiplico por 1, é o que é R$1 cada ponto, vezes 5 contratos, que é o mínimo que eu consigo negociar. Então, numa pontuação de 63.700 pontos, o contrato vale R$318.000, né? Um contrato com um volume financeiro bem grande. Os meses de vencimento, né? Fevereiro, abril, julho, agosto, outubro e dezembro. Os meses, então, são J, G, M, Q, V e Z. Qual é o dia de vencimento? A quarta-feira mais próxima de todos os meses pares do ano. Se aquela quarta-feira for feriado, fica para o dia seguinte. Margem swing trade, tá? Essas margens aqui eu peguei uma média do mercado só para a gente ter uma noção, varia, né, de corretora para corretora, varia o dia, varia da volatilidade, né? Mas só para a gente ter uma média para conseguir fazer as simulações. A margem de swing trade, então está 12 mil, nessa cotação aqui de 63.700 pontos, estava de R$12.000 por contrato, se eu ficar posicionado. E a margem day trade, que é justamente aquelas operações de comprar e vender no mesmo dia, estava em R$550, né? Então, com R$550, eu consigo operar um contrato, isso aqui é por contrato, né? Vezes 5 daria R$2.600, para um pouquinho mais, eu conseguiria operar um contrato de 318 mil, e por isso que chama atenção em função dessa alavancagem. Então tem um exemplo aqui, tá? De cotação, né? Aqui está o código, o INDQ, né? Então é sempre formado assim os códigos, né? Aqui, ó, só um pouquinho. Ó, então é o IND que representa o grande, aí o mês de vencimento, INDG significa com vencimento em fevereiro, e depois vai vir o ano, né? Então o INDQ, o que é agosto, e 17 o ano, então se referir ao índice grande com vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15 de agosto de 2017. Então aqui tem um resumo, né, de como é que estava sendo até esse momento a operação, né? Então eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia do volume financeiro que movimenta o índice, é muito grande, aqui estava em torno de 3 bilhões e 270, né? E não dava nem 2 horas da tarde ainda, às vezes movimenta 7, 8, 9 bilhões, é um mercado que justamente por ele ter essa alavancagem, ele movimenta muito mais do que o mercado de ações.
E finalmente o mini contrato, né? O mini contrato é a versão reduzida do contrato cheio. Esse aqui é o mais negociado, tá? Então a cotação também é em pontos, o lote padrão é de um contrato, a variação mínima também é de 5 pontos, e o contrato futuro de Bovespa, o volume dele é o número de contratos que eu for operar, obviamente, vezes a última cotação, vezes 20 centavos. Como o outro contrato, cada ponto vale R$1, e eu posso negociar no mínimo 5 contratos, aqui eu posso negociar de 1 em 1 contrato, né? E cada ponto aqui vale 20 centavos. Então, para eu saber o volume do contrato, eu só preciso multiplicar a última cotação vezes 20 centavos. Né? No caso, com a cotação a 63.700 pontos, o volume do contrato seria de 12.740 pontos. Né? Os vencimentos também são iguais ao do índice grande, assim como o dia do vencimento. Aqui as margens, né, 2.400 por contrato estava para swing trade, que não que é ficar posicionado, e a margem para day trade estava R$80. Né? Então, como eu comentei, esse que é o atrativo. Com R$80 na conta, eu consigo operar um contrato de 2.740 fazendo day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. Tá? Obviamente, né, não é recomendável para ninguém botar R$80 e operar um contrato de 12 mil. Não é essa a recomendação, né? O ideal é ter, quanto mais próximo eu tiver no início das operações o valor cheio do contrato, melhor. Depois, obviamente, como é interessante a alavancagem, a partir do momento que eu for entendendo como funciona esse mercado, daí sim eu posso alavancar mais. Mas como eu comentei, sempre com parcimônia, cuidado com as alavancagens, principalmente para quem está começando. Então tem aqui o mini índice, ó. Tinha negociado até mais do que o índice grande, 9 bilhões até as 13h58, 3 minutos a mais do que o outro horário, né? Mais ali de 173 mil negócios, né, pessoal? Então é incrível a liquidez e a quantidade de negócios que tem nesse mercado. Então aqui duas simulações, vamos fazer as simulações agora com o mini contrato, né, que é justamente esse que a gente vai levar como referência. Uma simulação de swing trade para entender essa pontuação, tá? Entender também como funciona essa questão do ajuste diário, né? Porque quando eu fico comprado de um dia para o outro, o dinheiro entra ou sai da minha conta. Na operação day trade, exatamente no dia eu já sei quanto eu vou ganhar ou perder, né? Logo depois que eu desfizer a minha operação. Lembrando que eu posso operar comprado ou vendido, para ganhar com a alta ou para ganhar com a baixa do mini contrato. Então vamos supor que eu tenho uma posição lá em títulos públicos, 10 mil em LFT, eu consigo colocar essa posição em garantia das minhas especulações, eu posso colocar ações em garantia, eu posso colocar dinheiro mesmo, né? Mas aqui no caso estou dando um exemplo como se eu quisesse colocar os títulos públicos em garantia, né? Vamos supor que eu tenho dinheiro na conta e eu não quero deixar meu dinheiro parado, eu posso deixar ele rendendo ali diariamente, né? Esse aqui é um investimento atrelado à taxa Selic, bem melhor do que deixar o dinheiro parado na conta. Tá? Então vamos supor que no primeiro dia eu compre um contrato a 63.700, que foi o nosso exemplo, a margem 2.400. No final desse dia, o ajuste, né, vamos supor que foi a média do final ali do pregão, deu 64.700. Nesse dia aqui da minha compra até o ajuste, subiu 1.000 pontos. Ou seja, vai entrar na minha conta R$200, né, que seriam os 1.000 pontos vezes 20 centavos. No dia 2, tá? No dia 2, o preço abre a 64.000 pontos, tá? Ou seja, o preço caiu em relação ao fechamento do dia 1, que fechou a 64.700 pontos. Então, caiu 700 pontos. O que vai acontecer aqui? Vai sair da minha conta R$140, que seria os 700 vezes 20 centavos. E vamos supor que lá no terceiro dia, o índice abra a 65.700 pontos. Eu resolvo vender. O que eu fiz aqui? Eu comprei lá no dia 1 a 63.700 pontos e no dia 3 eu resolvi vender o índice a 65.700. Resultado, eu vendi ele a 65.700, tinha comprado a 63.700
eu tive um lucro aqui de 2.000 pontos, multiplicados por 20 centavos, daria um lucro financeiro aí de R$400. Então, avaliando esse resultado, a minha posição, né, era de R$10.000 em LFT, o resultado foi de 2.000 pontos, ou multiplicado por 20 centavos, R$400 por contrato. Se eu considerar a minha posição, que era de R$10.000, esse ganho de 400 significa 4%. Agora, a gente precisa lembrar o quê? Que a margem de swing trade era 2.400. Se eu pegar esses R$400 e dividir por 2.400, eu vou ter um ganho de 16,67%. É isso que significa ganhar alavancado. Eu estou ganhando com dinheiro que efetivamente eu não tinha, porque eu tinha só a garantia. Swing trade na venda, essa aqui é uma operação para eu ganhar com a baixa do mercado, né? Simplesmente o que eu preciso fazer? Vender os contratos. O que eu tenho é a minha garantia lá de LFT. Então eu vendi um contrato a 63.700 pontos. No final do dia tive um ajuste, né? Vamos supor que o mercado caiu, né? Que é o que deveria acontecer, já que eu vendi, ele tem que cair para eu ganhar. Caiu 1.000 pontos. Vai entrar na minha conta esses 1.000 pontos, né, que multiplicados por 20 centavos vão dar R$200. Vai entrar na minha conta R$200. Vamos supor que no segundo dia, ao invés do mercado cair, que é o que deveria acontecer, o mercado subiu. Foi para 63.400 pontos. No dia, ele subiu 700 pontos em relação ao fechamento do dia anterior, né? Ele já havia, o ajuste dele tinha sido a 62.700. No outro dia ele subiu, foi para 63.700, então vai sair da minha conta 700 pontos ou multiplicado por 20 centavos, R$140. Já no dia 3, o índice abriu a 61.700, né? Abriu caindo, né, em relação ao dia 2. Eu resolvo comprar para liquidar a minha operação. Eu havia vendido o índice a 63.700 no início da operação. No final da operação eu comprei a 61.700, ou seja, eu ganhei 2.000 pontos nessa operação, ou R$400, que são os 2.000 vezes os 20 centavos. Avaliando resultados, então, agora na ponta vendida, né, eu ganhei com o mercado caindo, ganhei 2.000 pontos, ganho sobre a margem foi 4%, já que eu ganhei 2.000 pontos, que significam R$400, e o ganho sobre a posição, desculpa, que era de R$10.000, agora ganho sobre a minha margem era R$2.400, foi um ganho de 16%, que é os 400 divididos por 2.400. Já no day trade, eu não vou ficar posicionado, né? Compra menos venda, venda menos compra, que vai dar o ganho ou prejuízo da operação. Vamos supor que às 11 horas eu comprei um contrato a 63.000 pontos, a margem de R$80 por contrato, e às 14 horas eu vendi esse mesmo contrato 500 pontos acima. O mercado subiu, eu vendi 500 pontos acima. Então a variação em 3 horas subiu 500 pontos. 500 vezes 20 centavos daria um ganho de R$100. Tá? Sobre a minha posição, que seria os R$10.000 que eu tenho lá de garantia, seria um ganho de 1%. Mas a margem de day trade estava R$80. Então, se eu pegar esses 100 e dividir por 8, esses 100 de ganho que eu tive sobre os 80, daria um ganho de 125%. Esse aqui, então, é o exemplo porque a boa parte das pessoas aí dos traders escolhem o índice futuro para fazer as suas especulações. Da mesma forma, também eu posso operar na venda, né? Eu tenho lá minha posição de R$10.000 em LFT, eu vendi um contrato de 63.000 pontos, às 11 horas, às 14 horas, o índice veio para onde eu queria, ele caiu para 62.500, a mesma coisa. Eu ganhei 500 pontos, multiplicados por 20 centavos, eu ganhei R$100. Ganho sobre a posição de 10.000, né, 1%, e a mesma coisa que o outro exemplo, ganho sobre a posição, sobre a margem, né, o ganho de R$100 sobre a margem de 80 daria um ganho de 125%. Claro, né, esses R$100 aqui é pelo número de contratos. Se eu tivesse operado 10 mini contratos, eu teria ganhado R$1.000. Tá? Qual é a variação desses contratos? Eu coloquei um exemplo ali de 500 pontos. Pode variar um monte para cima e um monte para baixo, às vezes dentro do mesmo dia. Né?
Vamos pegar numa média aí que o índice pode variar 1,5%, 2% se eu pegar mínimas e máximas, né? Como eu comentei, vai depender muito de quem está fazendo as operações, tá? Tem gente que opera para ganhar 100 pontos, 200 pontos, 50 pontos, né? Só não é muito recomendável tentar ganhar pouquinho ponto, senão complica, a gente acaba morrendo em custos, né? Então é bom se conseguir pegar uma tendênciazinha, por menor que seja, já é mais interessante. Eu peguei aqui só como alguns exemplos, né, que a variação de 46 pregões do índice futuro deu 11 mil pontos de variação positiva. Né? Eu posso operar como eu opero swing trading em ações, posso operar no índice futuro também. Aqui, ó, para baixo, 7.700 pontos em 21 dias. Tá? Aqui, 766 pontos em 3 horas e 30 minutos. Né? Claro que isso aqui está um pouquinho até fora da média, essa variação de 766 pontos, mas para mostrar como pode variar também dentro do pregão. Né? E aqui uma variação do índice futuro para baixo, né? Considerando aqui o índice grande, né? 282 pontos para baixo. Aqui é de 5 em 5, tá? Ali está o 282 só por causa da ferramenta do gráfico, tá? Mas em 5 minutos ali caiu 280 pontos. Posso considerar dessa forma, tá? E aqui, ó, eu queria mostrar também o book de negociação. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Aqui, ó. Aqui fica melhor. Fundo preto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é o book de negociação do índice futuro, do mini contrato, tá? Então, do lado esquerdo os vendedores, do lado direito os compradores, tá? Para efetuar a compra e venda, ó, esse aqui é um exemplo do sistema da XP, mas todas as corretoras, quase todas aí eu consigo operar, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma ordem de compra, ó. Mini contrato, eu posso negociar de 1 em 1, ó. E aqui a pontuação, 72.960, e se eu for colocando aqui, ele vai variando de 5 em 5 pontos. Para a venda, a mesma coisa, tá? De 1 em 1 contrato, ó, e a variação sempre de 5 em 5 pontos, então 71.550. Essa variação é sempre dessa forma, tá? Então, muito interessante, como eu comentei, pessoal, é um dos mercados mais procurados junto com o mercado de contrato futuro de dólar, esse aqui do mini índice. Uma liquidez muito boa para quem quer fazer especulação, posso fazer operações de hedge, mas basicamente ele é usado para fazer especulação, especialmente o mini contrato nas operações de day trade, que é de compra e venda no mesmo dia. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão do índice futuro e dos mini contratos, estamos à disposição. Um abraço, até mais.